No vídeo de hoje falaremos sobre o Holocausto. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. Holocausto e antissemitismo. Holocausto ou Shoah, palavra hebraica que significa, literalmente, destruição, ruína, catástrofe, é o termo utilizado para denominar o fenômeno de destruição sistemática, perseguição, exclusão socioeconômica, expropriação, trabalho forçado, tortura, guetoização e extermínio de 6 milhões de judeus da Alemanha e da Europa ocupada entre 1933 e 1945 pelo regime nacional-socialista, desempenhando o aprimoramento da técnica a favor do assassinato em massa, um papel importante na dimensão e eficiência do extermínio. Essas 6 milhões de vítimas representavam 65% da população judaica europeia da época e 30% da população judaica no mundo. O Holocausto tornou-se o símbolo representativo da barbárie do século XX. A palavra holocausto tem origem grega, holocauston, e conotação bíblica significa sacrifício em que a vítima é queimada viva, ou sacrifício pelo fogo. Foi usada na tradução grega da Bíblia para a palavra hebraica olé, que designa um tipo de sacrifício dedicado a Deus, apresentando o mesmo significado entre os antigos hebreus. Pela sua significação, a palavra holocausto é considerada inapropriada, mas ela adquiriu na historiografia e na literatura o sentido histórico expresso por Shoah. Nas últimas décadas, o termo Shoah tem sido mais utilizado, em especial em decorrência do famoso documentário Shoah de Claude Lanzmann, de 1985. A historiografia também utiliza o termo Auschwitz para expressar o fenômeno do Holocausto, por Auschwitz ter sido o maior campo de assassinato em escala industrial e das demais atrocidades do nazismo. O Holocausto foi um processo que evoluiu por etapas, mas não é um processo linear. Primeiro definiu-se quem eram os judeus. Em seguida, eles foram excluídos econômica e socialmente, expropriados, confinados em campos de concentração e guetos, deportados e assassinados. As mortes ocorriam de formas diversas: por fome, doença, fuzilamento, tortura ou uso de gás. De acordo com historiadores como Guts Ali, Wolfgang Benz e Hans Mommsen, a perseguição a OS judeus ocorreu em 4 etapas. A primeira, 1933 a 1935, foi a da discriminação e início da exclusão da vida pública, com medidas como proibição do exercício de profissões liberais, de frequência a escolas e universidades e de boicote contra lojas judaicas. A segunda fase compreende os anos de 1935 a 1938, isolamento e degradação, que se inicia com as leis de Nuremberg, segundo as quais os judeus deixavam-se ser considerados cidadãos e eram proibidos de se casar com arianos, sob pena de morte. Na terceira fase, de 1938 a 1941, iniciada a partir da Noite dos Criastais Quebrados, o primeiro pogrom do século XX, e marca o início da violência física em massa contra os judeus e da deportação para os campos de concentração. 30 mil judeus alemães e austríacos foram presos e deportados a campos de concentração pela Gestapo. Nesse momento, os judeus foram completamente banidos da vida econômica na Alemanha. As propriedades judaicas foram colocadas em contas e confiscadas pelo Estado. Nesse período, eclode a Segunda Guerra Mundial. A expansão do espaço vital da Alemanha nazista, o aumento das vítimas dos campos, e se inicia o confinamento em guetos dos judeus. A quarta e última fase, de 1941 a 1945, é a da solução final da questão judaica, ou seja, do extermínio em massa pelas Einsatzgruppen, operações móveis de assassinato, um comando da SS, as Schutzstaffel, tropas de defesa, e nos campos de extermínio todos localizados na Polônia, país onde se encontrava a maior concentração populacional judaica da Europa. Os campos de extermínio eram Sobibor, Treblinka, Chelmno, Auschwitz e Majdanek, sendo estes 2 últimos também campos simultaneamente de concentração, trabalho forçado e extermínio. Há autores que também consideram o campo de Jasenovac, na Croácia, como campo de extermínio. Mais recentemente, a historiografia também inclui as demais vítimas do nazismo no conceito de holocausto.
1,5 milhão de opositores políticos, sobretudo comunistas e social-democratas, 3 milhões de prisioneiros de guerra, 20 milhões de russos, centenas desses incluídos na categoria de inimigos políticos e prisioneiros de guerra, 600 mil sérvios, 500 mil Sinti e Roma, ciganos, 200 mil poloneses, 200 mil maçons, 70 mil deficientes físicos e mentais, 15 mil homossexuais, 5 mil testemunhas de Jeová, além dos denominados associais e dos negros. Utilizamos aqui o termo Sinti e Roma, Sinti und Roma, porque o termo cigano, Zigeuner, tornou-se pejorativo e por isso a historiografia utiliza os termos Sinti e Roma, os dois maiores grupos de ciganos da Europa, sendo o primeiro, Sinti, o de ciganos não nômados, estabelecidos na Alemanha há 6 séculos, e o segundo, Roma, de ciganos nômades, cuja maioria tem crença católica. Os judeus, os Sinti e os Roma foram vítimas de experimentos médicos. Nos guetos foram confinados em grande parte os judeus, mas em alguns deles também Sinti e Roma, e os guetos faziam parte do extermínio deliberado, por fome, doenças ou exaustão, desses seres humanos. Os Sinti e Roma foram internados em campos de concentração, já em junho de 1936, campo de ciganos Marzahn, em Berlim, e no mesmo ano no campo de Dachau. A 16 de dezembro de 1942, é emitida uma ordem para deportar todos os Sinti e Roma para Auschwitz, iniciando a implementação da solução da questão cigana. Em consequência da similaridade das políticas contra judeus, Sinti e Roma, a historiografia cunhou recentemente o termo em romani, a língua dos Sinti e Roma, porágimos, que significa devorar, para definir a política de perseguição, exclusão, trabalho forçado, tortura, guetoização e extermínio sofrida por esse grupo social. As primeiras vítimas da perseguição e do encarceramento dos nazistas foram alemães opositores do regime, em especial comunistas, social-democratas e sindicalistas, internados em campos de concentração já em março de 1933, campo de Dachau. A partir de 1933, iniciou-se o aprisionamento de homossexuais, testemunhas de Jeová, alguns cristãos e os denominados associais, que eram um grupo bem heterogêneo, deficientes físicos e mentais, desempregados, sem teto, criminosos, delinquentes, prostitutas, e assim denominados por não se encaixarem na imagem da comunidade alemã nazista. Já em novembro de 1933, os primeiros testemunhas de Jeová foram presos, e em 1935, seu culto é proibido. Testemunha de Jeová é uma seita religiosa cristã, cuja doutrina se baseia na segunda vinda de Jesus. Sua doutrina é contrária ao serviço militar e a símbolos nacionais. Os testemunhas de Jeová se recusam a servir ao exército, votar e a fazer a saudação Heil Hitler. Muitos seguidores passaram a ser internados em campos de reeducação e de concentração, em ondas de aprisionamentos onde ficavam separados dos demais grupos. Os nazistas lhes ofereciam a liberdade, se renunciassem às suas crenças, mas nenhum deles o fez. Eles também se negaram a fugir e a realizar resistência ativa. Os homossexuais alemães e austríacos, e não da Europa inteira, foram vítimas do nazismo, por o homossexualismo ser condenado pelo nazismo como uma aberração e contradizer o princípio fundamental da raça ariana pura. Discriminados, eles passaram a ser internados em campos de concentração já em 1936. O programa de eutanásia, também denominado de Operação T4, foi o nome do programa de eliminação da vida que não merece ser vivida, Unwürdiges Leben, que os nazistas utilizaram para referir-se eufemisticamente ao assassinato de deficientes físicos e mentais e de anciãos. A Operação T4 foi iniciada com o processo de esterilização, da qual também filhos de negros foram incluídos. Depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, clínicas psiquiátricas tornaram-se centros de eutanásia, onde médicos decidiam aqueles que seriam assassinados, e juntamente com enfermeiros, assassinavam as vítimas com gás Zyklon B, cianuro de hidrogênio, extremamente venenoso e que seria posteriormente utilizado nas câmaras de gás dos campos de extermínio. Em decorrência de protestos da população, a Operação T4 passou a ser legalmente encoberto pelo regime em abril de 1940 e a ser continuado secretamente em 6 centros de eutanásia.
instalados e localizados no território do Reich Alemão, Alemanha e Áustria anexada, Brandenburg, Havel, Grafeneck, Sonnenstein, Bernburg, Hadamar, Grafeneck, Hartheim. Mais de 70 mil deficientes e anciãos foram assassinados por esses programas e em seus centros foram também assassinados prisioneiros de campos de concentração de Dachau e Mauthausen. 10 histórias tristes do Holocausto. Primeira história: a menina do cachecol vermelho. Em 1943, Roma foi tomada pelos nazistas. Uma menina judia de 12 anos, Adriana, foi forçada a se esconder com sua família. Para evitar ser reconhecida, ela usava um cachecol vermelho todos os dias. Um dia, enquanto procurava comida, Adriana foi capturada pelos nazistas. Apesar de seus apelos, ela foi separada de sua família e enviada para Auschwitz, onde foi assassinada. História 2. O pianista. Władysław Szpilman, um pianista judeu-polonês, sobreviveu ao Holocausto se escondendo em Varsóvia. Durante meses, ele viveu em um pequeno apartamento com outras pessoas, sem comida ou água potável. Szpilman testemunhou a morte de seus amigos e familiares e o horror do gueto de Varsóvia. Ele sobreviveu tocando piano para um oficial nazista, que o protegeu até o fim da guerra. História 3. O diário de Anne Frank. Anne Frank era uma menina judia alemã que se escondeu com sua família em um anexo secreto em Amsterdã durante o Holocausto. Ela escreveu um diário sobre suas experiências, que se tornou um dos documentos mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Anne e sua família foram capturados pelos nazistas em 1944 e enviados para campos de concentração, onde morreram de tifo. História 4. O experimento de Mengele. Josef Mengele, um médico nazista, realizou experimentos cruéis em prisioneiros de Auschwitz, especialmente em crianças gêmeas. Seus experimentos causaram dor e sofrimento imensos, e muitos dos seus pacientes morreram. História 5. A Marcha da Morte. No final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas forçaram milhares de prisioneiros dos campos de concentração a marcharem longas distâncias em condições terríveis. Muitos prisioneiros morreram de fome, exaustão ou doenças durante essas marchas. História 6. O Bom Samaritano. Oskar Schindler era um industrial alemão que salvou a vida de mais de 1.000 judeus durante o Holocausto. Ele empregou judeus em sua fábrica e falsificou documentos para protegê-los da deportação para os campos de concentração. História 7. O levantamento do gueto de Varsóvia. Em 1943, os judeus do gueto de Varsóvia se rebelaram contra os nazistas. A luta durou 28 dias, e embora os nazistas tenham vencido, a rebelião se tornou um símbolo da resistência judaica. História 8. A criança escondida. Uma menina judia de 4 anos chamada Shaja foi escondida por uma família polonesa durante o Holocausto. Ela teve que fingir ser católica e esquecer sua identidade judaica. Shaja sobreviveu à guerra, mas seus pais foram assassinados pelos nazistas. História 9. O trem da vida. Em 1944, um trem transportando mais de 1.200 judeus húngaros partiu de Budapeste para Auschwitz. No entanto, o trem foi desviado para um campo de refugiados na Áustria, onde os prisioneiros foram libertados pelo Exército Vermelho. História 10. O sobrevivente solitário. Em 1945, apenas um menino judeu de 12 anos chamado Elie Wiesel sobreviveu de sua família em Auschwitz. Ele escreveu vários livros sobre suas experiências no Holocausto, que se tornaram um testemunho importante da brutalidade nazista. Essas são apenas algumas das histórias tristes do Holocausto. É importante lembrar das vítimas e do sofrimento que elas enfrentaram para que possamos evitar que tais atrocidades aconteçam novamente. E você já conhecia a história do Holocausto? Conhece algum fato triste que não mencionamos aqui no vídeo? Deixe seu comentário para que possamos enriquecer nosso conhecimento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços a todos, muitas bênçãos.